Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade, de ainda estarmos nesta vida, nesse corpo físico. Hoje estamos iniciando mais um estudo do Evangelho no Lar, que é de número 06. Nós estamos estudando capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, hoje, Vida Futura. Mas, para começarmos, vamos falar com Ele, Deus nosso Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus único, sabedoria suprema, eterno e imutável. A sua benignidade dura para sempre. Deus, Pai de amor e bondade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos abrindo esse estudo do Evangelho no Lar. Senhor, dá-nos sabedoria, porque é muito importante para nós esse estudo e para a humanidade. Queridos e queridos irmãos, político, religioso, materialista, nós temos a solução para encontrar a paz e a unidade para o mundo que está no caos. É o Evangelho de Jesus. Por isso ele veio, para corrigir o que está errado e colocar a perfeição, para que nós conhecemos a verdade de Deus e seremos libertos. Em nome do Senhor Jesus, peço a sua paciência, a sua humildade e nos ouve. Senhor Jesus, abençoa-nos, nos envolve com sua luz, dá-nos o Espírito Consolador para que nos inspirar, para que nós possamos fazer o melhor, porque para vós precisa ser o melhor, porque por tudo que nós fazemos de bom, jamais alcançaremos 10% do que o Senhor fez por nós. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a despertar esses nossos irmãos que dormem o sono da indolência, porque a seara é super madura, está super madura, e é muito grande, mas os trabalhadores são muito poucos. O pouco que temos dorme o sono da indolência. Nos ajuda, Senhor, a despertar-nos para o trabalho. Nós precisamos daquele que tem a tecnologia da internet, o conhecimento da internet, a ciência, a filosofia, a espiritualidade e o teu evangelho verdadeiro, sem preconceito. Porque o preconceito ele separa o verdadeiro. Nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus, damos por aberto mais um estudo no Evangelho no Lar. Primeiramente, ensinamos a você. Se você ainda não faz o Evangelho no Lar, começa essa semana, escolha um dia, uma hora, convida os familiares. O melhor é você conseguir o livro, se você não tem, você pode entrar na internet, tem de graça. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. E não abre por acaso não. Se você vai fazer o Evangelho sempre no celular, faça ele seguidamente. Começa do capítulo 1 e vai estudando os itens até o capítulo 28. Convida a família, convida, mas não esforça ninguém. Tudo tem o livre e espontânea vontade. Abrindo o Evangelho, você faz a leitura, lê um trecho do Evangelho, dá a oportunidade para as pessoas que estão com você a fazer uma conclusão do estudo, da leitura que você fez. Se você estiver só, não tem problema.
faça você mesmo. Não esqueça de uma vasilha com água para ser fluidificada. Porque quando nós fazemos o Evangelho, mesmo que nós esqueçamos de fluidificar ela no final, o plano espiritual, os amigos espirituais, ele fluidifica essa água. Tá bem? E tem uma coisa também, nós queremos dar um aviso. Nós participamos de 2 grupos espíritas. Grupo Unificação Cristã e Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, Semente de Luz. Quero avisar os nossos irmãos que nós somos voluntários nesse grupo. Quando eu estou trabalhando no grupo, porque na Unificação Cristã eu canto, toco e faço palestra. Agora, no Caminho do Amor, Semente de Luz, eu faço esses estudos. Eu comunico. Meu irmão, tem um irmão, que falou que tem uma quantia em dinheiro para doar para nós. Irmão, nós do grupo, o Caminho do Amor, Semente de Luz, nós não podemos receber nenhuma doação, porque nós não temos ainda o SPJ. Nós, trabalhador, nós somos voluntários. Por exemplo, se eu estou no grupo, eu ganho uma caneta de presente. Enquanto eu estiver ali, eu uso a caneta. Mas quando eu for embora, eu deixo a caneta no grupo para o grupo. Porque aquele presente não foi para mim, foi para o grupo. Então, minha irmã, meu querido irmão ou querida irmã, que você já é a 3ª pessoa que pede para nós mandar o PIC, né? O número da conta do banco, para que deposita dinheiro na nossa conta. Eu dou uma sugestão para você. Nós temos 3 entidades que merecem ajuda. Primeiramente, a TV Caminho da Luz. Porque a TV Caminho da Luz, eles doam 3 toneladas de alimento para os carentes no mês. Lá em Itatiba. Aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, nós temos a Casa de André Luiz, que cuida de 2.600 irmãos com símbolo de Down, é deficiente intelectual, de graça. É um dos tratamentos mais caros que existe, e eles fazem de graça. Em Salvador, na Bahia, nós temos a TV Mansão do Caminho, a Casa do Caminho, que foi fundada pelo nosso irmão, que desencanou, né? É a Casa do Caminho. Ela cuida de mais de 3.000 crianças. Mais de 100 famílias que não têm moradia, eles dão moradia para eles. Estuda desde o pré-natal até a faculdade a criança. Então é uma obra filantrópica que trabalha, que ajuda. Entra na USE, entra na federação, pega os endereços deles, pega o CPJ deles e envia essa quantia para eles. Porque, por enquanto, para você ter uma ideia, o grupo de empresários de São Paulo nos deu um computador, um Facebook, um computador para nós. Esse computador não está comigo, não, está com a secretária do nosso grupo. Porque nós vamos trabalhar com ele no grupo. Eu gravo com este celular que nós temos. Isso daí. E outra coisa que eu quero corrigir, que nós falamos, pedimos oração para nossa irmã, Eli, eu disse que é Eli Brandão, não é Eli Brandão, não. Nossa irmã é Eli. É o sobrenome do Roberto Carlos, né? Nossa irmã. Bem, eu vou lembrar, eu quero lembrar o nome dela, eu falo. E os nossos irmãos com deficiência criança, né? Com deficiência intelectual. O Eric, o Pedro, que eu esqueci de Pedro,
no evangelho anterior, o Pedro, a mãe dele e ele participam no grupo espírita Unificação Cristã. O nosso irmão, a nossa irmã Emanuele, lá de Mato Grosso do Sul, a nossa irmã, nosso irmão Tauqualan, lá no estado da Bahia, a Sarinha, que é filha do nosso irmão da Assembleia de Deus, e o nosso irmão corintiano. São irmãos com deficiência intelectual que nós conhecemos. É isso daí. Agora nós vamos entoar a nossa canção. Lembrando que as nossas canções, as nossas músicas, são composição nossa, para o nosso grupo. Se você quiser gravar, se você quiser usar os nossos ensinamentos, a nossa música, você tem a liberdade, desde que você não venda, e seja de graça. Porque tudo que nós fazemos é como nós seguimos a Jesus. O Senhor Jesus disse, dá de graça o que de graça recebeste. Nós não vendemos nada. Porque nós não podemos vender. Quando nós vendemos uma coisa que não é nossa, isso é crime, tanto material como espiritual. É estelionato. Então não podemos vender uma coisa que não é nossa. Está compreendendo? A música é O Retorno. Se você quiser ouvir as nossas músicas, nós temos 20 músicas no YouTube. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, música. Entra lá e assiste. Escolha as músicas que você quer cantar. Tá bom? Esteja à vontade. Volta pra casa, quero agradecer no romper da aurora, no amanhecer. Voltamos pra casa, guardei minha fé, seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Voltamos pra casa, guardamos a fé, seguindo o passo de Jesus de Nazaré. Lá eu verei Moisés e Abraão, abraçarei meus pais, meus filhos e meus irmãos, para sempre iremos morar no eterno lar. Colônia de luz, e Jesus foi preparar. Colônia de luz, e Jesus foi preparar. Não há tristeza e dor, não haverá tribulação, quando estiver morrendo lá, não haverá tribulação. Ali não há tristeza e dor, não haverá tribulação, quando estiver morrendo lá, não haverá.
Graças a Deus, estamos por aqui. Hoje estamos dando continuidade do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Hoje nós vamos falar do item A Vida Futura. Lembramos que lá no Livro dos Espíritos, que é a nossa carta magna, né? Da doutrina nossa. Pensa bem. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: é possível ser feliz no planeta Terra? E o Espírito responde: sim, é possível. O dia, presta atenção, meu irmão, você irmão religioso, você irmão político, você irmão materialista, o dia que a humanidade deixar de sentir a trindade do mal, que é egoísmo, orgulho, que gera o preconceito. O egoísmo e o orgulho geram o preconceito. O preconceito, ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré nos orienta: reino dividido não subsistirá. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes nos adverte: unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. É isso que nós, do caminho do amor, nós procuramos esclarecer a vocês. Hoje, presta atenção, a vida futura. Kardec pergunta ainda mais ao Espírito da Verdade, porque hoje nós temos certeza que o Evangelho de Jesus é a única doutrina que pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história do mundo. E vocês não vão conseguir. Sabe por que eles não conseguem? Porque eles não mudam. São egoístas e orgulhosos. E esse orgulho gera o preconceito. O preconceito separa. Separado, nós seremos derrotados. Então devemos esquecer essa mazela e nos unir, meu irmão. Nós somos uma só família, a família universal. Meu irmão, minha irmã, Deus é um só. Jesus é um só. Deus é onisciente. Jesus é primogênito, não é onisciente, ele é primogênito. E nós somos seus irmãos menores. Aí Kardec pergunta, né, porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Quando os discípulos pediram a Jesus: Senhor, não nos deixa órfãos, ele disse: eu nunca deixarei vos órfãos. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. E tem uma coisa: eu vou ser entregue na mão dos pecadores, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. E pedirei ao Pai que envia o Consolador, o Espírito da Verdade. Ele vai fazer vocês lembrar, porque nós esquecemos das promessas que nós fazemos no mundo espiritual quando entramos no corpo físico. E também vos fará lembrar de tudo o que nós esquecemos. Né? Então, é isso daí. Senhor Jesus jamais nos abandona e nunca vai nos abandonar, ele vai estar conosco. O Espiritismo é o segundo Consolador. A libertação do mundo começou com Moisés. Jesus continuou. E o Espiritismo dá continuidade, provando que a mensagem do Evangelho, as boas novas, é a única doutrina que pode salvar o mundo, que pode nos unificar. Você compreende, meu irmão? Então hoje nós falamos, no capítulo 2, a Igreja do Futuro. Então, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: então o Espiritismo vai ser a religião do futuro? Porque no final só vai sobrar os evangelhos no lar. Todas as igrejas vão se fechar, depois nós falamos disso.
Nós já falamos já várias vezes, né? E o Espírito da Verdade responde, não. O Espiritismo não será a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Você compreende? O dia que o orgulho deixar de dominar o homem e ele perceber que ele está errado e se corrigir, irmão, não estou dizendo que o Espiritismo está certo, estou falando que o Evangelho de Jesus é a verdade. Por isso que Jesus diz, conhece a verdade que ela te liberta. Se nós não conhecermos a verdade de Deus, que é o Evangelho, o Senhor Jesus, ele fala declarado, a graça e a verdade eu trouxe lá do Pai. E ele garante também que ele foi o único que de lá desceu. Você compreende, meu irmão? Então, a vida futura. Nós vivemos em 3 fases. Passado, presente e futuro. O passado, meu irmão, passou, não volta mais. Nós estudamos vida além da vida, estudamos o passado. O espírito de André Luiz, ele passa para nós o que é o mundo espiritual. Mas ele passou isso para nós no ano 30, 40 e 50. Já é passado, né? Então, nós estudamos simplesmente, não é para fazer do jeito que é, porque nós continuamos do mesmo jeito. Mas desse estudo, nós tira o melhor. Porque se nós começar a revivermos o fracasso do passado, nós sofremos 2 vezes. Quando você está enquadrado no passado, você sofre 2 vezes. Mas você não muda o passado não muda. Chico Xavier nos ensina, já que não podemos mudar o passado, vamos fazer o futuro melhor. O futuro melhor nós começamos no presente, agora. Estudamos vida além da vida e vamos aproveitar aquilo que deu certo. O que não deu certo, nós deleta. E vamos procurar, porque o futuro é amanhã, não acontece ainda. Mas vai acontecer. Qual é o futuro? O futuro vai depender do que nós estamos fazendo agora. Se nós continuarmos no erro, certamente o futuro vai dar tudo errado novamente. Eu dou um exemplo muito simples, mas para fazer você raciocinar. É como a água. A água não tem 3 estações? Líquido, sólida e gasosa. Quando é líquida, você não consegue segurar nas mãos. Se você colocar em cima da mesa, ela espalha. Se você colocar no chão, ela penetra. Para você reter ela, você tem que prender ela tem que ficar na prisão. O passado está preso na nossa mente. Mas quando nós transformamos ela em sólida, o gelo, congelamos ela, nós podemos tocar nela, podemos manipular ela. Para que ela se transforme em gás, nós devemos aquecê-la. Então ela transforma em gás e sobe para cima. Aí torna invisível, e nós não vemos mais ela. É o que acontece conosco. Nós temos que amenizar o passado, escolher o melhor e colocar no presente para que o futuro esteja harmonizado, porque a nossa mente é criadora. Nós criamos o futuro. O céu e o inferno, o purgatório, o umbral está na sua cabeça. Você é que você é o que você pensa. Então, vamos voltar, você pode dizer, sempre nós repetimos a mesma coisa. Vamos lembrar, repetição faz com que aprenda. O Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. Criou o corpo, colocou o nome de homem, homo sapiens, né? Neste corpo colocou macho e fêmea no mesmo dia e abençoou. Deu o livre-arbítrio, crescer, multiplicar, encher a terra do vosso fruto. Mas a igreja não concordou, ela criou o Adão e Eva. Por que ela criou? Porque no primeiro casal não tem como ela manipular. Porque no segundo casal que ela criou Satanás. É uma figura dela, é uma criação dela. Para ameaçar, para amedrontar,
para obrigar o seu seguidor a seguir por medo, não por amor. E que ela pudesse achar um jeitinho para ganhar um dinheirinho, para vender aquilo que não é dela. Você compreende? Deus enviou os 10 mandamentos. Ela não aceitou, criou a lei dela da maneira que ela acha que está certa. Porque não tem como ela manipular se for pela lei de Deus, que como nós falamos, ela está sempre ao contrário da lei do Deus Criador. Aí, e agora para fazer as pessoas entender? Uma senhora religiosa mandou uma mensagem para mim, que ela ia mandar um curso para mim, a história de Adão e Eva. Minha irmã, a história de Adão e Eva, eu ouvi quando eu tinha 7, 8 anos, quando eu fiz a primeira comunhão na Igreja Católica. Hoje, até o dia de hoje, os religiosos ficam repetindo aquela história, mas ninguém para pensar. Está certo ou está errado? Você tem que pensar. Por que é que a igreja não aceita? Então, eu respondi à irmã, eu não quero saber a história, porque já conheço a história da história. Eu quero que você, já que você entenda bastante, me responda por que a igreja não aceitou o primeiro casal. Tinha alguma coisa errada? Minha irmã, vai lá no capítulo 28, primeiro capítulo da Gênesis, o 6º dia da criação, e lê a criação do homem. Tem alguma coisa errada? Por que a igreja criou um outro casal? Leia os 10 mandamentos. Tem alguma coisa errada? Por que a igreja criou outra lei? Então, Deus nos existiu e enviou Jesus. O Senhor Jesus, ele fala declarado: eu não vim destruir a lei de Deus e nem os profetas, eu vim corrigir o que está errado. Minha irmã, ninguém corrige uma coisa que está errada. Será que não dá para vocês entenderem? Percebe? Deus enviou o mensageiro a Abraão, tirou Abraão de uma cidade onde adorava 3 deuses e idolatria. Disse para, olha, se você tão somente obedecer a minha palavra e o meu estatuto, eu dou para vocês a terra de Canaã, a terra da promessa. Enquanto Abraão viveu, eles obedeceram. Abraão desencarnou, o final dele foi escravo no Egito. Deus enviou Moisés, o libertador, por quê? Para que eles não acostumassem com o que o Egito fazia, a cultura do Egito, adorar 3 deuses e adorar imagens de escultura. Porque Deus é um só. Deus é onisciente. Jesus é primogênito. Jesus não é onisciente, é primogênito. Deus que é onisciente. Minha irmã, hoje no século XXI, não tem igreja que adora 3 deuses e adora imagens de escultura, minha irmã. O que é que tem que fazer para essas pessoas colocar na cabeça que isso está contra os ensinamentos de Deus? Por que não faz o que é certo? Tem alguma coisa de errado? O que ele disse para a samaritana? Os verdadeiros adoradores de Deus adoram em espírito e em verdade em qualquer lugar. A lei do homem fora da igreja não há salvação, fora da casa espírita não há salvação. Isso é do passado. Lembra de uma coisa? A igreja vão fechar as portas. Só vai restar o evangelho no lar. Você vai ter só a sua casa para você servir a Deus, orar e estudar. É bom que aprendemos conosco desde agora. Você compreende? Mas, olha, tem um pastor, assisti um vídeo, um pastor fica 40 minutos falando sobre Satanás. Não porque está escrito. Mateus está escrito, porque Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Minha irmã, meu irmão, Satanás não é treva. Para fazer raio tem que ter luz. Satanás não pode fazer um raio porque ele não é luz, ele é treva. Não dá para você entender? Uma coisa, lembra que nós falamos que os 2 evangelistas, Mateus e Marcos, que falou que Jesus batizado
foi levado para o deserto para ser tentado, e lá ele ficou orando e jejuando por 40 dias e 40 noites. Minha irmã, meu irmão, Jesus é o espírito mais evoluído. Abaixo de Deus é só Jesus. Jesus é evoluído mais do que os anjos. É o espírito mais evoluído, ele é Messias. Você acha que Jesus precisa jejuar, precisa se consagrar, precisa ser tentado por Satanás que a igreja criou? Quando na reencarnação você não acredita. Mas quando os discípulos, quando alguém falava sobre reencarnação, Jesus nunca questionou. Mas quando eles disseram sobre o jejum, o Senhor Jesus disse: quem conhece a verdade, sabe que nós queremos, eu e o Pai queremos misericórdia, não sacrifício. Jejum é sacrifício, é penitência. A igreja não muda, não tem reforma íntima. Eles jejuam porque eles não querem mudar, querem continuar do jeito que eles estão. O Senhor Jesus disse: meus verdadeiros discípulos são reconhecidos pela maneira de amar, não é pela aparência. Então, está escrito, sim, mas só que esses dois evangelistas não estavam no batismo. Mateus era apóstolo, mas ele entrou na metade do apostolado. Ele não estava no batismo. Agora vamos para aquele que teve desde o começo a deixou de Jesus na cruz do Calvário, João Batista, João Evangelista, aliás. João Evangelista, ele escreve: tudo o que eu escrevi, eu ouvi da boca dele, Jesus de Nazaré. Então vamos lá no capítulo 1 do Evangelho segundo João. Jesus foi batizado por João Batista. Teve aquela cerimônia, você conhece. Aí, depois, João escreve assim: logo depois, no outro dia, está escrito. Já vi várias traduções, está escrito desse jeito. No outro dia, Jesus passou perto de João. João chamou André e Filipe e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles acompanharam Jesus. Quando eles começaram a seguir, Jesus parou e disse: em quem buscais? E ele disse: a Jesus de Nazaré, vem, o Messias de Deus. Ele disse: venha e vê onde é que ele mora. E João escreve que eles ficaram lá até aquele dia. Aí, se você vai para o capítulo 2 do Evangelho segundo João, está escrito assim: e no terceiro dia, está escrito, no terceiro dia, Jesus estava com esses discípulos na festa de Caná com Maria de Nazaré. No quarto dia, ele estava lá na Galileia, onde foi encontrar com Pedro, seus irmãos e os outros discípulos. Aí depois fala que ele pregava o evangelho durante o dia na praia, à noite reunia na casa de Pedro e fazia o evangelho no lar. Se João Evangelista é o único que estava no batismo, esteve com ele até na cruz, porque o único que não abandonou Jesus foi João Batista, João Evangelista. Porque ele deixou Jesus quando Jesus disse para cuidar da mãe dele. Por que João Evangelista não fala de Satanás? Porque é uma criação da igreja. A igreja coloca na boca de Jesus, na boca dos apóstolos, para dar verdade no que ela criou. Porque ela mesma sabe que é mentira. Você compreende? Então é isso que nós queremos que você entenda. Meu irmão, minha irmã, o que nós queremos não é que você muda de religião. Meu irmão católico, meu irmão evangélico protestante, para de dar poder para uma pessoa, por uma coisa que não tem poder nenhum. O Satanás não existe e não tem poder, é você que dá poder para ele. Tem uma missionária na internet que ela chama Deus de papai, meu papai. Só que ela fala 5, 6 vezes o nome de Satanás e para falar o nome de Deus uma vez. Por que vocês insistem em pregar contra a reencarnação, que é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade? Meu irmão, na história do mundo, 4 gerações, 4, que é o Egito,
África, a Índia, o Oriente e o Ocidente. Em todo tempo, eles pregavam a reencarnação. Um nome diferente, era transmigração. A igreja, no ano 552, a rainha Teodora, mulher do Constantino, imperador de Roma, obrigou que a igreja tirasse a reencarnação. Então ela tirou, porque reencarnação não existe. O nome que colocou foi Kardec. Mas transmigração, ressurreição, reencarnação quer dizer a mesma coisa, é o retorno à vida. Quando Jó disse assim, eu sei que eu vou morrer, vou retornar novamente, ele não precisou dizer que é a transmigração, que era a ressurreição, que era a reencarnação, ele disse que estaria novamente na vida. Porque nós somos eternos, minha irmã. A igreja insiste em dizer, não, mas Paulo disse, o homem está ordenado a morrer uma vez, é o homem, minha irmã. Mas nós não somos homem, o homem é o corpo, é a casca. É como um pêssego, a casca é o corpo, a polpa é o perispírito. Aliás, a casca é o perispírito, o corpo é o espírito e, aliás, a semente que é o espírito, porque é eterno. Então, o que nós queremos, nós não queremos que você saia da sua igreja por causa disso, não. Nós queremos que unir-se, que unidos nós venceremos. Minha irmã, você é católico, você não adora Deus, não adora Jesus. Maria de Nazaré é a mãe de Jesus, não é a mãe de Deus. Porque raciocina, minha irmã. Se Maria é mãe de Deus, então Deus não é sabedoria suprema. Não foi Deus que criou o universo, foi Maria, porque a mãe vem primeiro do que o filho. Ou o filho vem primeiro do que a mãe. É só você raciocinar. Para um pouquinho, raciocina. Agora, sentamos, vamos sentar e vamos conversar. Católico, evangélico protestante, espírita, kardecista, umbandista, budismo, sentamos. Vamos seguir o mesmo Deus. Cada um no seu quadrado, na língua popular, né? Mas que siga a verdade, não inventa. Meu irmão, saia da igreja, não deixe a igreja, tira a igreja dentro de você. Você, meu irmão evangélico, presta atenção, você serve 4 dogmas da igreja. É dogma. Dogma não é verdade. O dogma já disse, dogma não pode ser questionado, tem que ser obedecido. E se estiver errado? Dogma é uma mentira, é uma criação. Dá para você entender isso? É isso que nós queremos explicar para você. Entra no YouTube, que é Canal dos Deficientes Físicos do GK. 7 passos para renascer para uma vida melhor. O que é o homem, o que é Deus, o que é Jesus, o que é Espírito, o que é Satanás, o que é a verdade de Deus e o que é Espiritismo. São 7 passos. Para você entender, para você compreender. Lembra do que Jesus disse? Conhece a verdade que ela te liberta. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, levou a verdade a Abraão, disse, se tão somente obedecer a minha palavra, andar no meu estatuto, vocês entrarão na Terra Santa. Moisés deu os 10 mandamentos, você seguir os 10 mandamentos, vocês entrarão na terra de Canaã. Mas quando tudo nessa vida tem um final, né? O corpo de Moisés acabou, ele morreu, desencarnou. Aí Josué tomou a direção. Aí Josué fez a besteira. Aí, por que é que Moisés ficou 40 dias rodando no deserto? Porque ele estava esperando a ordem de Deus. Moisés não esperou, não. Ele fez o que ele achava que estava certo. E aconteceu aquela carnificina, aquele assassinato, aquela destruição de uma nação inteira, matou mulher, criança,
mulher grávida, idoso. E o quinto mandamento, minha irmã? Este povo não conhece os 10 mandamentos, não? O quinto mandamento diz, não matarás. Porque aquele povo servia um outro Deus pode matar? Porque nós acreditamos na reencarnação, você não acredita, você acha que nós somos do demônio e você é de Deus? Por que você não segue a Jesus? Nós desafiamos, vamos seguir, vamos estudar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o código, que é a carta magna do cristianismo. Vamos ver quem é que está enquadrado, se é o Espiritismo, se é a tua igreja. Vamos estudar por que a igreja deixou de seguir o primeiro casal e adotou a Doié. Por que a igreja não aceitou os 10 mandamentos? Por que a igreja não aceitou Jesus? Por que a igreja condenou Jesus, aceitou Barrabás e trocou Jesus por Barrabás? Por que vamos continuar, meu irmão, aceitando Barrabás? Por que você rejeita Jesus como seu pastor e aceita o homem que é lobo vestido de ovelha? Será que você não dá para você perceber isso? Nós podemos ensinar isso para você, mas nós provamos dentro da Bíblia. Não é criação nossa não, viu? Está escrito. É só seguir o que está escrito. Os 10 mandamentos. O Sermão da Montanha e a Bem-aventurança é a carta magna do cristianismo. Este é o ensinamento de Jesus. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador deste grupo. Convido a você, quer comunicar conosco? Entra na nossa página Caminho do Amor Francisco Pedro Semente de Luz, @hotmail.com. Envia uma mensagem para nós, ou faz um comentário, faz uma pergunta, e nós responderemos no próximo Evangelho no Lar. Que Jesus nos abençoe. Neste momento, você que colocou a água aí, né? Então nós vamos pedir a Jesus, aos bons espíritos de luz, que coloca nesta água o antídoto que você precisa. A irmã disse, mas eu posso colocar o passarinho, posso colocar, embora não pode prender passarinho não, viu? Tem que estar solto. Mas pro gatinho, pro cachorrinho, dá lá, coloca água fluidificada por ele. Não, água fluidificada, água benta, é só para os filhos de Deus. Os animais não são filhos de Deus, não? Tudo que Deus criou é filho dele. Não é porque você acha que não é, que é, não. Nós temos que aceitar Jesus. Por isso Jesus diz, conhece a verdade que ela te liberta. Meu irmão, nós apenas estamos pedindo para você, presta atenção no Evangelho. Conhece a verdade para ela te libertar. Não é o que nós ensinamos para você ser liberto, não é você conhecer o Evangelho de Jesus. Nós não estamos propondo uma nova religião, nós não estamos colocando para você uma nova igreja. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Você compreende? Somente isso. Não custa nada. Você não precisa pagar nada. Você não precisa... Se você tem o livre-arbítrio, você deixa de ser escravo. Você entra numa igreja, a igreja vai mandar... Você vai ter que vestir igual ela acha que está certo. A igreja, por causa da igreja, minha irmã, é que as irmãs, as mulheres, são escravizadas, são desprezadas, caluniadas. No país do Oriente, eles matam a mulher só porque ela não está usando véu. Tem igreja no Brasil que a mulher não pode entrar dentro da igreja se não estiver coberta com véu. Que ele diz que é a maneira dela se tornar da mesma estatura do homem. Mas quando Deus criou o homem, ele colocou o macho e a fêmea no mesmo dia. Ele não separou nada, não mandou. Você compreende, meu irmão? É isso que você precisa entender, que nós precisamos entender. Meu irmão, o dia que nós sentarmos na mesa, político, esquerda e direita, meu irmão, esquerda e direita, uma pessoa perguntou para mim o que poderia fazer. O quarto dele era apertado, não tinha jeito de colocar a cama em outro lugar.
E a situação da cama, quando ele levantava, ele colocava primeiramente o pé esquerdo no chão. Ele dizia, me disseram para mim que nós temos que entrar com o pé direito, senão dá azar. O senhor tem alguma solução? Eu disse, tenho duas, minha irmã. Primeira, troca a cabeceira. Aí, automaticamente, ao você acordar, você vai colocar o pé direito no chão. Aí ele disse, e a segunda? Eu falei, a segunda, se você não acha que a esquerda, faça o que Jesus disse, se a tua perna, se o teu de casa escândalo, arranca, joga fora. Vai no hospital, manda amputar a sua perna esquerda. Mas aí eu não posso andar. Ué, mas é você que está dizendo que a tua perna esquerda atrapalha você. Meu irmão político, esquerda e direita, tanto a esquerda como a direita tem sabedoria, tem pessoas sábias. Se unirmos para nos governar o mundo, haverá paz. Separado, vocês provocam a guerra. Guerra destrói, não traz paz. Na guerra ninguém raciocina. É guerra de competição, é egoísmo, é preconceito. Nós somos família. O dia, no futuro, quando o reino de Deus, não é quando Jesus voltar na vida, é quando nós tivermos a lei de Deus na nossa consciência e vivificar essa lei. Não haverá fronteira, não haverá pobre, não tem esse negócio de pobre contra rico, não. Todos somos iguais, nós dividiremos as coisas. É só você estudar. Estudando vida além da vida, você vai ver que no mundo espiritual não tem presidente, não tem diretor, tem ministro, igual o nosso grupo. Nós somos 12 ministros. Eu comando, mas não mando. Nosso grupo é comandado por 12 ministros. É votado, é raciocinado. Nós colocamos a pauta na mesa, estudamos e decidimos. Deus, nosso Pai de amor e bondade. Em nome do Senhor Jesus, nós começamos este Evangelho. No seu nome nós estamos terminando. Te pedimos a tua bênção, a tua graça. Fluidifica, Senhor, esta água. Coloca nela o antídoto que esses nossos irmãos precisam. Senhor Jesus, abençoe cada um que entrar na nossa página. Que ele possa, essa palavra possa, semente possa nascer, encontrar uma terra fértil, nascer, crescer e dar bons frutos. Senhor Jesus, abençoe nosso planeta Terra, é a nossa morada. Meu irmão político, você que faz guerra, você que faz competição, a promessa de Jesus, em solos mansos e humildes herdarão a terra. Se você continuar com ódio, com competição, você vai ser exilado desse planeta Terra. Senhor Jesus, abençoe as nossas crianças, nossos jovens, nossas irmãs, nossos irmãos, principalmente os mais idosos, aqueles que estão moradores de rua, porque o frio é terrível. Aqueles que perderam seu endereço, aqueles que perderam seus animaizinhos de estimação. Foi destruído pelo terremoto, pelo furacão. Foi destruído pelo fogo. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti todas essas dificuldades. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador. Desejo a você muita paz e muita luz. Saudações em Cristo Jesus. Muita paz, muita luz e liberdade.